Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. Assim está escrito: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse o texto que vamos meditar, falando sobre não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O apóstolo João, quando escreveu esta carta, já quase o finalzinho da vida, instruindo, orientando os irmãos que ali estavam, já quase próximo do findar do primeiro século, mas mesmo assim, ele ainda era tomado de um cuidado com aqueles irmãos e com a prudência que lhe era própria. Ele deixou escrito esta palavra, trazendo a lembrança daqueles irmãos que existem algumas situações que nós precisamos entender claramente para que não venhamos a estarmos nesta prática ou neste caminho e com isso então desagradar a Deus. Então ele, de maneira simples, porém muito objetiva, ele deixou escrito aqui nesses 3 versículos algo importante e necessário para os irmãos daquela época e para nós também nos dias em que nós estamos atravessando, em pleno século 21, porque o que João escreveu aqui, nos nossos dias, acontece a mesma coisa. Então, por conta disso, é que a palavra de Deus, ela é sempre atual. Ela não envelhece, ela não caduca, ela não perde o sentido, ela não fica atrasada, não precisa ser reeditada, não precisa ser corrigida. Ela é o que Deus disse que é. E a palavra de Deus não é para ontem ou para amanhã. A palavra de Deus é para hoje, é o momento atual. Por isso que, como estamos vivendo neste século, esta palavra ela é dirigida também a nós. Portanto, o apóstolo João está aconselhando a mim, a você, a cada um de nós que estamos ao som desta voz e desse texto que foi lido, para que nós, então, coloquemos a nossa vida à prova e vejamos como é que está sendo a nossa conduta, o nosso proceder, os nossos hábitos, os nossos costumes, os vícios que, porventura, tenhamos criado ao longo da vida. E isso, certamente, dá o direcionamento para onde está a inclinação do nosso coração. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Então, por aí nós já entendemos que existem 2 direcionamentos que se colocam como oportunos para a vida. Porém, somente um deles é o direcionamento correto. O outro é o direcionamento incorreto. E se entrarmos e andarmos por ele, certamente nós vamos estar contaminados, vamos estar distanciados de Deus e vamos perder a oportunidade da bênção do Senhor. Então, ele começa aqui dizendo: não ameis o mundo. Quando nós falamos esta palavra mundo, pelo menos nas Escrituras, há 3 acepções para a palavra mundo. Primeiro, a palavra de Deus diz que os mundos
pela palavra de Deus, foram criados. Então, este mundo diz que Deus criou. Agora, qual foi este mundo que Deus criou? Que o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 11, esta situação, que através da fé, todas estas coisas, elas foram criadas. Então ele diz aqui, por quê? Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, este mundo, e significa aqui que foi criado por Deus, é o mundo físico, é o mundo das coisas. O céu, a terra, o mar, as águas, as árvores, as aves, os animais, o homem, as coisas naturais, geograficamente, o mundo, esta coisa aí. Este é o primeiro ponto. Este mundo foi criado por Deus. O mundo das coisas, o mundo geográfico. Mas há uma segunda acepção do mundo também. Esta aqui diz que, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Então, este mundo que Deus criou o mundo com tudo que nele há. Do Senhor é a terra e todos aqueles que nele habitam. A segunda acepção da palavra mundo é aquela que está registrada no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, observe aqui que este mundo que Deus amou não é o mundo geográfico, não é o mundo das coisas, mas é o mundo aqui referindo-se a pessoas, à humanidade. É este mundo que Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira. E aí diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este é o mundo das pessoas, que Deus ama as pessoas. Este sentido, acepção da palavra mundo. E a terceira acepção da palavra é a que lemos hoje, que diz, não ameis o mundo. A primeira diz que Deus criou o mundo. Já falamos, geográfico. A segunda diz que Deus amou o mundo, as pessoas, o mundo humano, a humanidade. E no terceira acepção diz, não ameis o mundo. Qual é o mundo que deve ser amado? Qual é o mundo que não deve ser amado? Bem, o mundo amado, já disse, são as pessoas. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas criadas por ele. Qual é o mundo que não se deve amar? É o sistema do mundo, que é a idolatria, é o pecado, é a inimizade contra Deus, é a rebelião. Este mundo que devemos afastar-nos dele, não termos relacionamentos com ele e não deixar este mundo dominar a nossa vida. Então, é neste sentido que o apóstolo está dizendo, o mundo como o sistema religioso, o sistema do pecado, o sistema corrompido que é o mundo. E este mundo, o sistema corrompido, inimigo, oposição a Deus, é um sistema bem feroz, bem agressivo, e que nele existem os atrativos
para as pessoas, que se elas não se derem por avisadas, elas poderão ser seduzidas e atraídas por estas coisas que o mundo oferece. E com isso, então, eles estarão separando-se e indo para bem longe da presença de Deus, ficando fora do alcance da misericórdia de Deus por conta do mundo. Então, por isso está dito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, tanto o mundo é prejudicial, nesse sentido que disse, como as coisas que há no mundo. Por quê? Porque há neste mundo rebelado de Deus, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e que este mundo que está no maligno, ele é dominado por um príncipe, que é chamado o príncipe deste mundo, que a palavra de Deus revela que é Satanás. Ele age como príncipe deste mundo para enganar, para seduzir, enfim, para colocar dúvida no coração das pessoas e com isso eles então se afastarem da presença de Deus. Sobre este mundo, Jesus disse na oração sacerdotal: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo me deste. Ou seja, nós outrora estávamos inseridos neste mundo, da rebelião, da inimizade, da porfia, da contenda contra Deus e longe dele, mas através de Jesus, ele veio e nos libertou com a verdade, com a sua palavra, com o seu poder, nos libertou deste mundo e nos colocou de volta à presença de Deus. E agora ele tirou-nos do mundo e envia-nos ao mundo agora como testemunha do sacrifício, da obra realizada por Jesus, para que outros também tenham esta oportunidade de serem salvos, libertos e arrancados deste mundo mau. Então é por isso que nós continuamos na face da terra, para testemunharmos o que Jesus fez na nossa vida e que a garantia dele é para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso que falemos sobre estas coisas. Então, nós observamos aí, em vários textos, nós encontramos fazendo referência a este mundo que jaz no maligno, esse mundo corrompido por Satanás e suas hostes da maldade, por rebeliar-se contra Deus. Então nós encontramos lá o apóstolo Tiago escrevendo no capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então quem quer servir a Deus não pode ser amigo do mundo. Porque quando se faz amigo do mundo, automaticamente constitui-se inimigo de Deus. E inimigo de Deus será tratado sem misericórdia. Porque ele colocou-se na condição de inimigo por servir e amar este mundo do qual a palavra de Deus diz: não ameis o mundo. E Jesus, quando João escreveu lá no Evangelho 16:33, Jesus disse: eu venci o mundo. Jesus foi confrontado pelo príncipe das trevas por ocasião da tentação, mas ele venceu. Ele não cedeu. E a mesma estratégia que o adversário utilizou-se lá no Jardim do Éden com Eva, ele usou com Jesus, e aqui, segundo o apóstolo escreveu, é a mesma estratégia que ele usa para nós nos nossos dias.
Ele pode mudar a embalagem, ele pode mudar a roupagem, mas o conteúdo e o intento dele é o mesmo. É atrair, é enganar, é seduzir, é trazer para perto dele. Lá com Eva, veja o que observou. Ele apareceu como se fosse uma serpente que fala. E a mulher estava no jardim, Deus havia dado uma ordem, eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal que estava no meio, dessa não deveriam comer, porque no dia em que dela comesse, certamente morreriam. E ele vai a Eva e a seduz e forma ali uma confusão na mente dela. Ela disse a ele, Deus disse para não tocar, não comer e nem tocar. Deus disse para não comer. Ela já disse para não comer e nem tocar. E o adversário sagaz e astuto, ele disse, é verdade, porque Deus sabe que no dia que dele vocês comerem, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando ele seduziu, ganhou a mente e o coração de Eva, então, na mente dela, no coração e na mente, nos olhos, já começaram a surgir o que antes não tinha acontecido, que era o desejo de participar daquilo que Deus havia proibido, daquele fruto. Isto nunca tinha acontecido com eles, mas naquele dia aconteceu. Por quê? Porque ela foi seduzida, ela foi enganada. Ele fez uma confusão tão grande na mente dela. E o que aconteceu? Ela então olha agora para esta árvore e naquela influência do adversário, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, está escrito: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Antes não era boa para comer, porque a ordem de Deus estava prevalecendo. Mas agora aquela árvore já se tornou boa para comer. Segundo, agradável aos olhos. Uma árvore diferenciada. Apresentou-se como mais bela, mais agradável que as outras árvores, inclusive da própria árvore da vida, que lá estava também. E terceiro, e árvore desejável para dar entendimento. Então veja como que foi que o adversário trabalhou na vida de Eva e levou ela por este caminho. Tentou ela em 3 sentidos. O desejo de comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e terceiro, desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Então, esta foi a forma que o adversário tentou a Eva lá no Jardim do Éden. E ela cedeu e rompeu com a ordem de Deus. E por conta disso, ela e Adão, que comeram desta árvore, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden. Não tinha como eles continuarem lá, uma vez que haviam transgredido a palavra do Senhor. E o Senhor disse, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, eles morreram espiritualmente diante de Deus. Continuaram a viver fisicamente por mais um tempo, mas espiritualmente perderam totalmente a comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram ou ficaram da glória de Deus. Então não tinham como aproximar mais de Deus por conta dessa transgressão, deste pecado, dessa desobediência e incredulidade com relação àquilo que Deus havia determinado para eles. Quando o Senhor Jesus veio, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. É esta a expressão que a palavra de Deus afirma. Capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo por Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias, 40 noites,
depois teve fome. E chega a ele o tentador, se aproxima agora. E o que ele diz primeiro? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, primeira coisa que ele disse aqui, se tu és o Filho de Deus, fome, está precisando comer. Então, manda que essas pedras se tornem em pães. E aí vai poder comer. Ele estava com fome. Segunda tentação, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, abaixo está escrito, aos seus anjos dará o teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Nem o mal te sucederá. Jesus novamente disse a ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro, levou ele a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo, a glória deles, disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como que para despertar em Jesus a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Comer a concupiscência da carne e por aí vai. A mesma forma, só que em todas elas, Jesus não cedeu. Jesus venceu. Por isso, diz lá, no Evangelho de João 16:33, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Satanás chegava, ele dizia, eis que se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quer dizer, ele não tem nenhum poder sobre a minha vida, porque eu o venci. Então, Jesus venceu o mundo. Em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 16, veja o que o apóstolo Paulo deixou escrito. Gálatas 4 e 16. Desculpa, 6 e 14. Gálatas 6 e 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu estava dizendo o seguinte, eu não tenho nenhum desejo com relação a este mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então não temos comunicação. O mundo não tem poder de influenciá-lo nesta situação. E quando João escreve, ele diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o que está no mundo é o príncipe do mundo, é o príncipe das trevas. Mas o que está em nós é o príncipe da vida, é o soberano, é o maravilhoso, é o glorioso, é o eterno, é o poderoso Deus. Ele habita em nós. Por isso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E que o mundo, eu já disse aqui, o mundo jaz no maligno. O mundo está entregue totalmente no maligno. Então, nós observamos aqui, há dois senhores. Se amarmos a Deus, vamos servir a Deus. Se amarmos ao mundo, vamos servir a Satanás, o príncipe deste mundo. Não tem meio termo. Não podemos dizer que amamos a Deus se desejamos as coisas do mundo. Não há harmonia entre isto. Servir a Deus e amar as coisas do mundo. As coisas não casam por aí. Há uma diferença muito grande. Não tem como ser assim. O próprio Jesus disse, por quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de amar a um e aborrecer ao outro. E são senhores totalmente opostos. Um é o senhor da vida, o outro é o senhor da morte. Um leva a libertação, outro leva a condenação. Então não tem como servir a um e beneficiar-se do outro. São totalmente diferentes entre si. Não há nenhum senso comum, não há nenhuma parte
em que pode haver combinação. São totalmente opostos entre si. E quando João escreve, lá também no Evangelho, no capítulo 15, Jesus advertiu os seus discípulos falando sobre o mundo. Então diz aqui, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E no versículo 21 ele diz, mas tudo isto farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então, por causa do nome de Jesus que é invocado em nossa vida, é que o mundo nos aborrece. Ora, se o mundo nos aborrece, por que é que nós vamos amar o mundo? Se ele nos aborrece, uma vez que nós professamos e declaramos que somos do Senhor, alcançados por ele, estamos a serviço dele. E agora vamos amar o mundo? Se o próprio mundo nos aborrece, é assim que muitas das vezes as pessoas são envergonhadas. Eles querem servir a Deus, mas querem viver à luz deste mundo, na prática do mundo, amando o mundo e as coisas que nele há. E quando alguém diz, escuta, mas você não serve a Deus, você não é crente, você não é cristão, mas cristão não pode fazer isso. E ele passa vergonha. Por quê? Ele diz uma coisa e pratica outra. Então, as coisas ali não estão de acordo. Realmente não está servindo a Deus, porque está amando as coisas do mundo. Então tem que haver um rompimento, como o apóstolo Paulo fez. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não tem conversa, não tem negócio. O mundo lá e eu cá. O meu intento, o meu desejo é servir a Deus e não ao mundo. E João, quando escreve aqui, ele diz o seguinte, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nós lemos para a nossa referência. Não ameis o mundo, sistema mundano, nem o que no mundo há. Então não é só o mundo, é o mundo, o espírito que há no mundo e as coisas que há no mundo. Então não é para amar nenhuma e nem outra. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui está bem claro, não deixa dúvida nenhuma. Se alguém amar o mundo, se alguém praticar as coisas do mundo, se alguém desejar as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está nele, ele não é do Pai. Ele é do mundo. Pode ter a aparência de que é do Pai, mas na essência não é. Porque ama o mundo e ama as coisas do mundo. Por isso ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo e as suas concupiscências não são agradáveis diante de Deus. Elas rompem na vida da pessoa a comunhão que ele tem com Deus quando ele se deixa levar por estas coisas. E ele diz, porque tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, as pessoas falam, uma diversidade, uma infinidade de coisas, cada dia é uma coisa diferente, é uma coisa nova, é uma maneira que o adversário trabalha, mas tudo isto se resume em 3 áreas, apenas 3 áreas. Observe que lá para Eva foi em 3 áreas, para Jesus na tentação foi em 3 áreas. Eva cedeu, Jesus resistiu e venceu. E para nós aqui, nos dias que estamos vivendo, a mesma coisa em 3 áreas. E quais são essas 3 áreas que o espírito mundano procura influenciar a nossa vida
e ganhar o nosso coração. Bem, então aqui está, porque tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. Esta é a primeira coisa. Os desejos carnais, as vontades carnais, os prazeres desordenados, enfim, tudo aquilo que foge do controle passa a ser descontrolado. Isto tudo resume-se na concupiscência da carne. E a carne, ela é, como que diz, manhosa. Ela gosta das coisas do mundo. Precisa ter cuidado com sedução, com malícia, com maldade, enfim, maledicência, prostituição. Tudo isto se limita à concupiscência da carne. E nos nossos dias, como nós vemos isto acontecer, esses desejos desordenados, estas pessoas que matam, que seduzem, que aliciam e que fazem toda a prática de imoralidade com as pessoas indefesas, isto tudo é concupiscência da carne. Está tudo resumido nisto, quando as pessoas deixam se levar por este caminho. Segundo, a concupiscência dos olhos. Os olhos. Dizem que os olhos são as janelas das almas. As janelas da alma. E alguém disse, o que os olhos não veem, o coração não deseja. Então os olhos também são portas por onde entram alguma coisa. E como faz? Na concupiscência da carne, torna prazeroso. Há um desejo, um prazer de fazer, de participar, de experimentar. E dos olhos? É agradável aos olhos, é bonito, é belo, é atrativo, é o melhor que já se mostrou. É a concupiscência dos olhos. E os olhos seduz. Entrou pelos olhos, desce ao coração e enlaça o coração. Então este é o segundo ponto. E o terceiro? O terceiro é a soberba da vida. Fala sobre orgulho, vanglória, vaidade, desejo de possuir sempre mais, mais, mais e mais. E a palavra de Deus diz que a vanglória, o soberbo, ele será desprezado pelo Senhor. Mas ao humilde o Senhor está com ele. Porque o soberbo nunca se satisfaz, nunca se contenta com nada. Ele sempre está desejando mais. E naquela soberba, ele passa por cima de qualquer um, mas quer alimentar a soberba do coração dele. O desejo de glória, de fama, de poder, de riqueza. Tudo isto são as soberbas da vida. E aqui está escrito, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto não é do Pai, mas é do mundo. Deixou bem claro aqui. Isto não é do Pai, é do mundo. E no verso 17 ele diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Então são desejos efêmeros, banais e passageiros, mas que, quando alguém se entrega a esta prática da concupiscência da carne, cede à carne, a concupiscência dos olhos cede às coisas belas e atrativas, e a soberba da vida, o desejo de vanglória, de glória, de holofotes, de estar sempre acima de tudo e de todos. Esse é, infelizmente, o ser humano é dominado por esse desejo, mas isso tudo são coisas do mundo. E isso
engana a pessoa e tira ela da presença de Deus. Coloca ela no monturo. E depois este mundo passa, a concupiscência passa. Mas quem fez a vontade do mundo e quem cedeu a esta prática, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, também vai perecer. Vai passar, vai perecer. Só que vai ter uma eternidade de tormento longe da presença de Deus. E será um tormento, à luz da Bíblia, eterno. Ou seja, não terá fim. Ao passo que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o segredo está em fazer a vontade de Deus. Agora, para fazer a vontade de Deus, nós não podemos ter nenhuma ligação com o mundo e com as coisas que no mundo há. Nenhuma ligação, nenhum selo de amizade, nenhuma concórdia com este mundo. Embora estando no mundo, a palavra de Deus diz que nós não somos do mundo, porque Jesus tirou-nos do mundo. Ele salvou-nos do mundo, desse sistema corrupto, mau, sistema infernal. Jesus nos tirou de lá. E ele nos envia ao mundo para que nós agora proclamemos o que Jesus fez na nossa vida. Então, vamos usar do mundo as coisas essenciais para a nossa vivência. Mas não abusar do que há neste mundo. Porque no abuso, no descontrole, tem-se a tendência de escorregar e partir então para ser aliciado, atraído pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. E estas coisas arruinam o relacionamento da pessoa com Deus e cria-se inimizade e separação. O apóstolo, já no finalzinho da vida, foi usado por Deus a escrever estas palavras. E quão importantes elas são para nós e atuais para os nossos dias. Porque o que nós mais vemos hoje em dia são as pessoas correndo nessas três direções. Tanto as pessoas do mundo, como as pessoas nos arraiais, nos centros religiosos, também estão indo por essa prática. O desejo de prosperidade, de ganância, de vanglória, de coisas atrativas. As pessoas estão correndo atrás disso. E vez por outra, com tristeza, nós escutamos acerca de um, acerca de outro, que deixou-se levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Não se controlou, deixou-se levar pela imoralidade, pela prostituição, pela maledicência. Outros deixaram-se levar pelas riquezas do mundo. Elas brilharam nos olhos e eles entraram de cabeça. Outros, o desejo de vanglória, porque o mundo oferece estas coisas, mas tem um preço a pagar. O mundo oferece o prazer para a concupiscência da carne, o atrativo para a concupiscência dos olhos e a fama, que é a soberba da vida. Mas ele cobra um preço. O mundo cobra a sua alma. E quando você vende a alma para o mundo, você está candidatando-se para ir morar no inferno. Mas quando você tem discernimento de Deus e observa estas coisas, você se guarda da corrupção do mundo.
não se deixa enganar. Não vai colocar em dúvida a orientação de Deus à luz da sua palavra. Não vai dialogar com o mundo, com a consciência. Não, porque eu sou forte, eu tenho controle e comigo não vai acontecer nada. Pois é, quem brinca com fogo se queima. Quem vai colocar a mão na tomada leva um choque. E a pessoa diz que é forte o suficiente para vencer. Quer dizer, vai lá como Sansão, brincar com o pecado e achar que não vai acontecer nada. Muito bem, só na sua cabeça. Porque quando você vai, o seu coração já foi vendido. E aí você fica naquele negócio, não, porque eu sou experiente, eu já sou maduro, eu sei como vencer, eu não vou deixar me corromper. Mas fica só naquela coisinha que parece que não quer, mas quer. E é assim que é derrotado. Muitas pessoas são derrotadas, infelizmente, por brincar com as ações do adversário, travestidos de desejos, prazeres, visões e fama que este mundo oferece. Mas não compensa. O preço a se pagar é muito caro. É uma vida perdida por toda a eternidade. É melhor ficar com Jesus. Há um hino que diz, eu prefiro ficar com Jesus. É muito melhor ficar com Jesus. Continuemos com Ele e vamos romper com este mundo. Vamos viver aqui como se dele não precisássemos. Utilize o mínimo possível para a sua vivência física e não queira deixar-se levar por esse espírito diabólico que quer enganar as pessoas com promessas e mais promessas, e mais promessas, e no fim lhe dá uma rasteira muito grande e você se perde para sempre. Não. Atentemos para a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é do mundo. É do mundo. Não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência. Mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E nós somos aqueles que fomos chamados para permanecer para sempre. E não deixar-se enganar por esta corrupção, por essas concupiscências, por esta soberba que o mundo oferece. E quantas pessoas correm atrás dessas coisas, fazem pactos terríveis para conseguir isto, só que perde a vida com Deus. Que o Senhor nos ajude, que tenhamos discernimento, olhos abertos, prudência, cuidado, vigilância, atenção redobrada, e que nada disso encontre espaço na nossa vida para nos enlaçar e derrotar. Mas que sigamos o exemplo de Jesus, que venceu, o exemplo de Paulo, que crucificou-se para o mundo, e o mundo ficou crucificado para ele. Que assim também possamos tomar esta sábia decisão de não abrir nenhuma brecha para o mundo e nem para as coisas que no mundo há. Nós somos de Deus, através de Cristo Jesus. Coloquemos a nossa vida em sintonia com a vontade de Deus, porque estes, diz a palavra, permanece para sempre. Que Deus possa ajudar-nos a permanecer firmes e de pé diante do Filho do Homem. E que Deus possa abençoar-nos em Cristo Jesus,
não só hoje, mas para todo sempre. Amém.